Olá, vamos continuar a leitura de Críton, livro escrito pelo Platão, que é um diálogo verdadeiro que aconteceu entre o aluno de Sócrates, um filósofo que viveu em 399 a.C., na verdade ele vai morrer nessa época, viveu um pouco antes, ele viveu 70 anos, e onde o aluno está tentando convencer um filósofo que falava sobre justiça, sobre verdade, busca da verdade, sobre a importância de obedecer às leis, e o aluno vai um dia antes de que Críton, né, vai presenciar a morte do seu professor, porque ele vai tomar cicuta, e ele, desesperado com isso, vai lá tentar convencer Sócrates a fugir da prisão, que os guardas já estão subornados. E aí eu acabei, né, hoje é a parte 5, quando o Sócrates perguntava, vamos imaginar, então, que as leis estão aqui conversando comigo e elas vão me perguntar o seguinte: vejamos o que tens a reprovar em nós e no Estado para empreenderes a nossa destruição. Vamos continuar, então? Antes de mais, não é a nós que deves a vida e não foi sob os nossos auspícios que o teu pai desposou a tua mãe e te gerou? Diz lá se tem alguma coisa contra aquelas leis de entre nós que regulam os casamentos. Achas que elas são más? Não tenho nada contra elas, responderei. E contra as que presidem a criação da criança e a sua educação, educação que recebeste como qualquer outro. Estavam erradas aquelas de nós que isso ordenam quando prescreviam a teu pai que te instruísse na música e na ginástica? Elas tinham razão, direi eu. Pois bem, uma vez que assim nasceste, que assim foste criado, que assim foste educado, seria capaz de pretender, para começar, que não és nosso filho e nosso escravo, tu e os teus ascendentes? E se de fato é assim, supões ter os mesmos direitos que nós e imaginas que tudo o que quisermos fazer de ti, também tu tens o direito de o fazer de nós? Então como? Não existia igualdade de direitos entre ti e o teu pai? Ou o teu mestre, se foi que tiveste algum? E não te era permitido fazer-lhe o que ele te fazia, nem de lhe pagar injúria com injúria, pancada com pancada, nem nada de parecido? E em relação à pátria e às leis, isso ser-te-ia permitido. Se nós te queremos matar porque achamos isso justo, também tu havias de poder, na medida dos teus meios, tentar destruir-nos a nós, as leis e a tua pátria? E fazendo assim, pretenderias fazer só o que é justo, tu que praticas realmente a virtude? Afinal, que sabedoria é a tua, se não sabes que a pátria é mais preciosa, mais respeitável, mais sagrada que uma mãe, que um pai, e que todos os antepassados, e que ela ocupa um altíssimo lugar entre os deuses e entre os homens sensatos? Que é necessário ter por ela, quando se encoleriza, mais veneração, submissão e respeito do que por um pai, e nesse caso, ou convencê-la por meio da persuasão, ou fazer o que ela ordena e sofrer em silêncio o que ela manda sofrer, deixar-te bater ou prender ou conduzir à guerra para aí ser ferido ou morto. Vou parar rapidamente para explicar aqui, apesar de estar bem claro, né? Então ele está imaginando um diálogo, Sócrates, como se a lei tivesse conversado com ele, e ela está dizendo para ele: você, primeiro lembrar, né, que Atenas era um lugar bastante sagrado para quem vivia ali, uma cidade-estado de muita potência, e a lei super respeitada. E a lei está perguntando: então, assim, você nasceu aqui, até agora você foi criança, foi educado dentro da lei, respeitando a lei, com os seus pais que se casaram dentro da lei, dentro de tudo que é considerado justo pela lei, e agora que você está nessa situação, você acha que você pode não respeitar a lei? Ele imaginando esse diálogo.
Ora, que sabedoria você tem se você, pelo fato de você estar por ser morto ou ferido, se você se abate e você deixa de ter esse sentido, né? De gratidão, de alguma maneira, essa é uma palavra minha, né? Como um homem sensato, né? Porque ele diz aqui que a cidade e a lei ocupam um lugar altíssimo dentre os deuses. Então, que seja respeitada essa virtude, né? Que você possa ter essa sabedoria de respeitar a lei e a pátria sem querer destruir a nós, né? Simplesmente porque você está numa situação agora pior do que em outros momentos que você já teve. Pior entre aspas, essas palavras são minhas, ó, claro, né? Vamos lá. Que importa fazer tudo isso porque assim o que era justiça? Que não se deve nem ceder, nem recuar, nem abandonar o próprio posto, mas que na guerra, no tribunal e em qualquer lado importa fazer o que ordenam o Estado e a pátria ou fazê-la mudar de ideia pelos meios que a lei autoriza? Quanto à violência, se ela é ímpia com relação a uma mãe ou a um pai, ainda mais o é em relação à pátria. Que responderemos a isto, Criton? Dizem as leis a verdade ou não? Dizem a verdade, penso eu, responde o Criton para Sócrates. Vejamos então, Sócrates, poderiam as leis dizer, agora é o Sócrates dizendo, né? As leis conversando com ele. Vejamos então, Sócrates, poderiam as leis dizer, se dizemos a verdade quando afirmamos que não estás a ser justo ao querer tratar-nos como hoje projetas fazê-lo. Fomos nós que te demos a vida, te alimentamos e instruímos. Fizemos-te partilhar como aos outros cidadãos de todos os bens de que dispunhamos, e não deixamos de proclamar que damos a todo o ateniense a liberdade, se ele a desejar, de, uma vez que ele tenha sido inscrito no número dos cidadãos e haja tomado conhecimento dos costumes políticos e de nós, as leis, usar o direito de se ir embora para onde entender, se lhe desagradarmos, levando consigo os seus bens. Mas, de qualquer de vós que continue cá, vendo de que maneira fazemos justiça e administramos os outros assuntos públicos, pretendemos por isso mesmo que se comprometa realmente a fazer o que ordenarmos. Então, aqui ele dizendo, né, novamente, fazendo o papel da lei, conversando com ele, a lei dizendo a mesma coisa. Olha, você partilhou a sua vida inteira aqui, você cresceu aqui por opção, quando você resolve ficar aqui, você tinha toda a liberdade para ir embora, mas não foi. E em não tendo ido embora, você agora que fica aqui tem que se sujeitar à justiça e à forma com a qual administramos os assuntos públicos. Claríssimo Sócrates aqui, com essa ideia, né, de que precisa obedecer à justiça, que precisa obedecer à lei, porque ele é um homem comprometido com a justiça, ele é comprometido com a cidade, ele é comprometido com ser o exemplo, né, do cidadão que vai fazer de todo o possível para honrar a sua verdade, né, e mostrar que a vida dele vale ser vivida no momento em que ele vive com honra e dignidade. Ou seja, apesar de que ele sabe que ele não é um homem culpado daquilo que ele está sendo condenado, ele aceita de bom grado, sem revolta, e ele vai falar isso logo na sequência, morrer para cumprir com a lei, para cumprir com aquilo que foi proposto, para cumprir com a ordem da cidade. É uma escolha não por ele, pelo ego, pelo pessoal, por aquilo que lhe convém, mas é uma escolha pelaquilo que é de direito e de dever, né? Muito, muito, muito belo. Vamos continuar então amanhã na sequência. Beijos para vocês, pessoal, e até amanhã, se Deus quiser. Bye, bye.